Vai lá, vai lá. Fala galera, estamos começando mais um Papo Caiçara, o podcast da mídia Portal Arquipélago Ilhabela. É a segunda vez que a gente faz ao vivo. Na quarta-feira passada eu entrevistei o Iris sobre a Mata Atlântica, a parte da farmácia que a Mata Atlântica é. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, que na verdade um dos trabalhos dela mudou a minha vida e talvez é por ter conhecido esse trabalho que hoje o Portal Arquipélago Ilhabela existe, que eu penso como eu penso sobre a natureza, sobre o turismo. Então agradeço muito a ela e ao Márcio Bortolusso, que é o companheiro dela, o marido dela. E bem-vinda, Fê. Obrigada. Irado que a gente vai bater esse papo aqui sobre, na verdade, fotografia outdoor. Obrigada pelo convite, Valeu Daniel. demais. Imagina, não tinha como. Obrigada. Aí, ó, ficou até com vergonha de tantos elogios aí, né? Mas enfim. Não, mas isso é verdade. E a gente se tornou, na verdade, grandes amigos, né? Sim. Família e a gente conversa muito. Então, hoje aqui, na verdade, Hoje a gente é só vai... mais uma troca de ideia na sala. Exato. Só que, assim, todas as conversas que nós temos são tão boas, tão produtivas, transformadoras, que Sim. a gente vai hoje trazer pra galera aqui. Vamos lá. Então, valeu, Fê. Imagina. E aí, obrigada. vamos começar do começo. Do começo. Como eu que a fotografia entrou na sua vida? Fotografia é uma história longa. Vou começar lá de criança, eu não gostava de fotografar, sempre morri de vergonha. Apontava a câmera pra mim, eu detestava, e daí, enfim, aí passou a adolescência, todas aquelas coisas, e eu sempre amei música. É uma história muito doida, né, gente? Mas, enfim. Que bom, vamos de história doida, Sempre então. amei música, e eu era apaixonada por encartes de CD. Ficava pirando nos CDs, enfim. E um dia eu olhei uma foto de um encarte de um CD do Soundgarden, eu lembro até hoje. E falei, como fizeram essa foto? E daí, dali, eu comecei a me interessar por fotografia. Não tinha nada a ver com aventura ainda, as fotografias. Mas tinha a ver com um lance de interesse, de como aquela coisa foi feita, aquela imagem. Aí procurei um curso, fiz um curso de um final de semana. E sempre quis ser bióloga e não tinha nada a ver com isso. E na hora de prestar a faculdade lá, minha mãe falou, e aí, só vai prestar biologia? Eu falei, claro, eu vou ser bióloga, certeza, desde os 7 anos eu tenho microscópio, eu sou apaixonada, enfim, né? Mas, tem uma faculdade de fotografia agora, você não quer fazer? Eu falei, mãe, não. Enfim, no final prestei as 2 faculdades, passei nas 2, conheci o laboratório da faculdade de biologia, falei, cara, não vou matar bichinhos, eu quero salvar os bichinhos. Teve esse lance. Fui pra faculdade de fotografia e dali O laboratório começou... te assustou da biologia? Eu sempre gostei disso, mas quando eu vi que eu teria que na minha cabeça, assim, cara, eu vou salvar muitos bichos, só que para isso eu ter que, por uma metodologia, talvez sacrificar alguns, não era compatível comigo na época, enfim, do jeito que eu pensava. Então eu falei, não, com a fotografia eu consigo daí conseguir um papel talvez um pouco mais importante, que eu não tenha que sacrificar nenhum bicho para isso. E você nem pensava nessa fotografia ligada à natureza ainda? Você Não. só curtiu a natureza, a fotografia? Curtia a fotografia, e daí passaram-se uns anos, eu fiz a faculdade, conheci vários aspectos da fotografia, várias áreas, e eu falei, não, quero começar com música, que começou lá atrás. Eu trabalhei 2 anos e meio numa editora, da maior editora da América Latina, aqui em São Paulo, com Você vários fotografou títulos vários musicais. artistas bem conhecidos, muitos shows. né? Ney Matogrosso, Ney quem mais? Matogrosso, o The Doors, sem o Jim Morrison, claro. Creedence, eu nem vou lembrar, muitas. Foram 2 anos e meio. Quando eu tava dando uma lida ontem de novo. 2 anos lá. e meio, Macy Gray, nossa, muitas pessoas, assim. Legal. E dali eu comecei a ficar cansada. Eu falei, cara, mas tô sentindo falta de natureza, porque era aquela coisa, né? A fotografia de show é bem urbano. É um negócio que me consumia o dia inteiro e à noite. Mas você tinha contato com a natureza, assim, infância, pouco. tudo? Então, aí na infância, talvez por isso da minha paixão por biologia, né? Eu, nas férias escolares, eu sempre ia passar férias na fazenda de um tio meu lá em Goiânia, que eu nasci lá, metade da minha família é de lá. E não sei, acho que meus pais nem sabem disso, mas enfim, foi dali que eu acho que nasceu minha paixão por bichos,
natureza, eu era louca. Tá aí a importância do contato da criança. Muito importante, cara. Com a natureza, com o bicho, Eu né? passava 3 meses lá nas férias escolares, que antes era assim. Cara, eu não queria vir embora, eu sumia. Meus pais nem sabiam pra onde eu ia na Você fazenda. morava em São Paulo? Morava em São Paulo, num prédio, mas, cara, eu ia pra fazenda e sumia. Aí, assim, a gente ia pequenininha, assim, sei lá, 6 anos. A gente sumia na fazenda do meu tio, assim, via cobra direto. Meus pais não sabiam, não tinha ninguém atrás de mim. Mas daí aquela história de, eu sou apaixonada por natureza, não adianta. Não tem No como, final eu não tive tem que ir como. pra lá. Aí enjoei não, mas cansei da fotografia de show. Fez de moda também, né? O meu estágio foi no Foi estúdio estágio. de moda, que lá eu conheci o Márcio. Ah, foi Nossa lá. história começou lá. Começa lá. Lá atrás, por indicação de um amigo da faculdade. Aham. E daí eu conheci ele lá nesse estúdio de moda. E daí a gente conversando sobre várias atividades, a gente descobriu que a gente tinha isso em comum. Aí A música também não era algo em comum? Também, né? Que o Márcio Também tem uma também é história de bem uma ligado. música lá, enfim. Ah, é? Que eu tava tocando uma música, que música é essa? Você que conhece um monte, ele ficou tão nervoso, eu não sei. Até hoje a gente fica se zoando, né? 19 anos depois de casar. Bom, aí eu conheci ele lá, ele escalava, eu falei, quero escalar, sempre fui doida por essas coisas, talvez por causa da fazenda lá, das aventuras que eu fazia de pequenininha. E daí a gente se conheceu lá, e passaram-se uns anos, a gente era amigo lá, enfim, ele tinha namorada, eu tinha um namorado, só que a gente sempre mantinha um contato pelo ICQ. Isso aqui? É. Então era o... E ele tinha um bip ainda, ele não tinha nem celular, ele tinha bip, por favor, me mande uma mensagem. Nossa. Enfim, aí conheci Esse ele aqui. lá, e daí eu falei, cara, eu quero... A gente era amigo, não tinha, assim, relação nenhuma, assim, mas assim, cara, eu preciso entrar nesse meio de fotografia de aventura, eu quero fazer, me passa uns contatos, aí ele me passou uns contatos, e daí, quando eu fui entrar em contato, eu falei, oi, aquele curso que você queria me dar de escalar, tá de pé ainda, não sei o quê. Aí ele me deu o curso, aí a gente acabou que um não tava namorando, outro tava, terminamos, ficamos juntos e casamos, e desde sempre, daí desde 2006, aí eu, depois do curso de escalada, até hoje, Até hoje. é isso. Entrei assim na aventura. Inventou um curso de escalada pra se apaixonar. E o interessante, eu ainda... Brincadeira, hein, professor? Ô, galera, eu chamo o Márcio de professor porque ele me ensina muitas coisas, já o chamando de professor ao vivo. Mas foi um teste, a escalada foi um teste. Mas foi um teste, então, ali da... Então, e daí eu ainda trabalhava na editora, aí surgiu uma oportunidade ele ia fazer uma expedição, eu não tinha experiência para isso ainda, eu falei, mas eu posso ir como documentarista, eu posso fotografar, eu quero ir, quero aprender. Que legal. E daí eu cheguei na editora e falei, me demito. Minha chefe quase me chorou, falou, não. Eu falei, não, eu tô indo embora, vou passar um mês na Bolívia. E daí foi assim que eu comecei, cara. Larguei e falei, tchau, infeliz, eu amo, mas é oportunidade. O lance de agarrar a oportunidade também. Sim, caraca, e foi aí que a fotografia que se e cruzou, a a natureza e a... E o esporte também, né? Então, Porque mais aí o esporte, mais o esporte, né? Porque durante a faculdade eu fiz alguns trabalhos já ligados à natureza, assim. Teve um dos projetos que eu fiz lá que tinha a ver... É até engraçado, eu vejo muita coisa hoje em dia disso. É muito louco. E eu vi uma postagem outro dia, mas de semelhanças entre nossas características e características que existem na natureza. Então, por exemplo, uma íris às vezes tem uma característica parecida com algum animal marinho. Nossa digital da mão, eu fiz um trabalho uma vez que parecia duna. Então, eu sempre fiz um link maluco. Você assim. falando isso, já vi uma vez o nosso sistema neurológico, não é? Que ele parece muito uma árvore, ele enraiza aqui embaixo, ele sobe o tronco, ele abre em cima. Só que eu não tinha como fotografar esse sistema. Não, sim, né? mas é que eu comecei a pensar nisso, eu falei, nossa, muita coisa tem relação Existe mesmo. a semelhança. Não tem como fotografar, Não tem, mas tem essa semelhança. Das Afinal, folhas, somos natureza, né? Sim, as folhas, tipo, você vê gente que tem as veias mais saltadas do braço, você vê, tipo, parece folhas, os nervos das folhas. Aqueles inervação das folhas. Então, sempre, cara, sempre teve a ver. Durante a faculdade também, eu já tinha um microscópio lá que ficava, coitado, abandonado, porque a galera normalmente entra para fazer outras coisas na faculdade de fotografia. Ainda mais lá no começo, eu fui a segunda turma da faculdade.
Então eu desempoeirei lá o microscópio da faculdade e, fotografei lâminas, que chama as lâminas prontas. Você gosta de fotografia? É macro que chama? Essa é microscópica, mas na mas faculdade... quando é focado assim, aquela... É macro? Macrofotografia, tem gente que chama de micro, mas eu chamo de macro. Você gosta? Até hoje, sou apaixonada. Insetos, assim, natureza. Era uma das minhas piras na faculdade, tipo, cara, a gente... Com a câmera macro, a gente não enxerga o que a gente enxerga com o olho. Nossa, é mais ou menos quando a gente levanta muito drone, é uma imagem que a gente não vê normalmente. Uhum. Então, a macro é a mesma coisa. É a mesma coisa. E daí, meu trabalho de TCC foi foto macro de íris 3D. Caraca, sério? Eu esqueci de te mandar umas imagens. Mas... É verdade. Mas aí puxei sempre pra esse lado, sempre. Não, e aí, quando não entrou o abandonei. esporte, você já fazia esporte? Então, já era atleta? Nunca fui atleta, porque na verdade esse lance da disciplina, assim, pra mim sempre foi até hoje é difícil, assim. Mas o atleta, o sobrenome dele é disciplina, né? Por causa de rendimento, né? Sim. Aí talvez por isso que eu tenho ido pra uma área de expedição, principalmente expedição exploratória, que é o que eu faço com o Márcio, a gente faz muito, é o que meio que me formei nisso, né? Uhum. Afinal, foi o que eu fiz desde lá de 2006. E não tem um lance de competição, tem um lance de endurance, de cabeça. Sua cabeça começa a funcionar diferente depois que você começa a fazer esse tipo de expedição. Sim. Por menos, talvez por pouca disciplina que eu tenha, sei lá, em treino, que minha vida é muito doida, mas quando eu entro, eu posso começar uma expedição amanhã, meu cérebro dá uma resetada assim, e daí o corpo tem que ir acompanhando o cérebro. Sim. Teve Quem vezes manda já... muito é o cérebro Sim. nisso, né? Não, em pessoas que fazem o tipo de trabalho que vocês fazem. Não adianta ter um baita físico, um baita tudo, porque se a cabeça fraquejar ali no perrengue, no frio, na fome... Se começar a pensar, eu não vou chegar lá, tem cobra, tem jacaré... O corpo pode estar blindadíssimo, mas não vai. Ai, me fez até lembrar das suas histórias. E, galera, se eu for ficar falando das histórias deles, a gente vai até amanhã aqui falando, porque lembrando agora de animal, já quase perguntei do Six Hard, mas espera, a gente fala do Six Hard. Manda aí, vai conduzindo que eu não vou parar de falar um monte de coisa. Mas é isso. E, caraca, eu lembrei disso. Eu falei, ela precisa falar dessas histórias. E então foi nesse trabalho com o Márcio aí que os esportes começaram. Começou em 2006, que quando legal. Eu pedi demissão e falei, agora eu vou pegar a oportunidade e vai ser isso que eu vou fazer. Então, já que a gente entrou nessa parte agora de expedições, fotografia outdoor ligada a esporte, a aventura, já estamos falando do Márcio também. Sim. Eu queria entrar nessa parte aqui, ó. Eu quero falar sobre isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Qual que tá aqui? Aqui, ó. Eu trouxe o livro porque se perguntar de números, meu cérebro não funciona com números, hein? Isso aqui, a gente não precisa de números, a gente não, precisa né? da história. De história. De como foi. Peraí que eu tô quase arrancando a nossa cortina fora. Beleza. Eu quero falar da história disso aqui. Na verdade, eu quero contar antes a minha história relacionada a isso pra galera. 2012, vocês lançaram? A gente lançou em 2012. 2012, eles lançaram o guia Viagens Ecológicas Ilhabela. Eu não conhecia o Márcio, eu não conhecia a Fernanda. E eu ganhei de presente isso aqui. E eu li em uma noite. E quem me deu de presente foi a Dijane, daqui de Ilhabela. E aí eu simplesmente devorei isso aqui. E aí eu falei, cara, preciso trabalhar com turismo, preciso conhecer essa Ilhabela todinha, porque eles trouxeram aqui uma perspectiva de Ilhabela. Tem praia que ninguém imaginava que existia. Só realmente antigos caiçaras, e algumas até eles desconheciam que estavam ali, cachoeiras e todo esse potencial de ecoturismo que Ilhabela tem. Então isso aqui foi o que começou a mudar muito. Eu pelo menos vejo assim, tá, Fê? Que isso aqui foi o que começou a mudar muito o destino da ilha nessa questão de olhar e falar, peraí, a gente não é só praia, não. Caraca, tem muito mais coisa para fazer. Potencial. É óbvio que depende para que isso aconteça, depende de um movimento gigantesco de poder público, de empreendedores locais, sim. Não adianta também só, não, o poder público que tem que fazer pra gente, esperar a demanda cair no colo. Tem que empreendedor criar demanda assim e não depender também do poder público. E as pessoas têm que
tipo, entender, né? Tipo, putz, Entender como entendi o que tá funciona. aqui, né? Não é, entendi. né? Exato. E, enfim, quando eu era bem mais novo, 2012, isso aqui mudou minha vida porque eu resolvi que trabalhar com turismo, resolvi proteger a Ilhabela e resolvi que, igual eles fizeram, eu queria fazer o que a Ilhabela chegar aos ouvidos e olhos de todos. E até mandei mensagem pra vocês, né? Falei, cara, preciso conhecer vocês, nossa. E a gente ia atrás do Danilo nas treinos. arenas de rugby ali do Perequê. Cadê o Danilo? Ah, o Danilo não veio. A gente falou, gente, o Danilo não existe. Demoramos pra se conhecer. Demoramos. Nem sei quantos anos, não lembro. Demorou bastante. Sei lá, uns 5, 6 anos. É, por aí. E eu, assim, admirando, tipo, caraca, quem são esses dois, cara? Como assim? Enfim. E aí eu quero falar disso, Fê. Eu quero que você fale. Tá, desse vou guia. contar. Conta tudo como foi, por que resolveram fazer de Ilhabela. Tá, primeiro, falando do trabalho da Foto Verde, né, que eu não comecei, que é a nossa empresa. A gente trabalha com aventura, natureza e cultura regional, com temas ligados a isso. Então, tanto fotografia, quanto a parte do audiovisual, quanto livros. Então, a gente sempre, a nossa empresa, ela tem um foco nesses 3 temas, né? E daí chegou um determinado momento, a gente, como atleta, a gente sempre também teve patrocínio de algumas marcas, né? Então, na época, a gente estava... era muito bom esse retorno deles, mas a gente estava um pouco cansado de fazer algumas coisas muito sistemáticas, né? Então, a gente falou, cara, o que a gente pode fazer para fomentar, talvez, o lance de um turismo consciente, porque... Isso a gente está falando de 2012. A gente sabe que esse problema começou antes, né? Do pessoal ir para a natureza sem ter muito consciência de como funciona, o que a gente precisa ter de conhecimento para ir, se não tem, chamar um guia, todas aquelas histórias que hoje em dia é muito falado. Então a gente sentiu a necessidade de fazer um livro em que a gente expusesse todo potencial de pontos turísticos do Brasil, começou com essa história, só que daí dando esse olhar também de cuidado com a natureza, tanto que aqui no livro tem um capítulo de aventureiro consciente, né? Para dar algumas dicas de como não deixar rastros na natureza, de boas práticas e tal. Então, a gente fez uma reunião lá e decidimos que a gente ia lançar uns guias de padrões internacionais de vários pontos ecoturísticos do Brasil. A gente começou com a Ilha Grande, fomos para lá. Ah, podia ter trazido um volume, esqueci. Tem um desse aqui também da Ilha Grande. De Ilha Grande. Aí fizemos, também foi um sucesso lá e deu muito trabalho, porque a parte histórica, o Márcio é apaixonado por história. Aí eu aprendi a gostar de história com ele, porque da escola eu tive trauma, mas com ele eu aprendi. Então a gente deu sempre um foco grande na parte de história para entender o que acontece hoje, né? Que tem muita ligação. Só um ponto rapidinho sobre história e sobre Márcio. Eu comecei a realmente gostar e ver que eu gostava de história aqui, tá? Então, eu também. A galera fala, nossa, você gosta de história. O Chico até me zoou que estudava comigo quando eu faço os vídeos. Pô, você na escola você Não ia gostava. mal e tal. Mas é aquela coisa, adolescente tá nem aí pra nada. Mas quer era mostrar. muito chato, cara, história na Agora escola. eu sou pirado. Você não história. tem... Eu me apaixonei aqui Eu não sei se você tem isso. Eu leio aqui os capítulos de história e fico vendo os barcos, tipo veleiros. Eu falo, nossa, imaginando eles passando no canal. Ali em Castelhanos, eu fico às vezes na Então. praia e eu falo, imagina isso aqui. Que tem aquela nau que meio que ninguém sabe lá o que rolou. Se o negócio encalhou, afundou. Ou se os caras afundaram Sei pra lá. resolver morar na ilha. Tem as teorias Tem históricas. as teorias. Desculpa te interromper, mas é que você falou da história, você é apaixonado. Eu falei, olha, a paixão que o Márcio tem pela história é isso. Quando a gente fala, quando a gente mostra, quando a gente leva algo que a gente é apaixonado para os outros através de um trabalho com propósito, você passa essa mensagem. Você começou a gostar de história. Sim. Eu comecei a gostar de história. É muito louco, né? É. Mas enfim, entrou a história por quê? Porque a gente falou, bom, a gente consegue fazer um livro relativamente rápido, um guia legal, com várias informações legais, num tempo curto. A história de Ilha Grande, ela é bem paralela com a de Ilhabela, porque são duas ilhas, meio que ali no mesmo caminho. Eu não vou conseguir, gente, falar de história, porque é tenso pra mim. Mas enfim, são histórias parecidas, que teve trabalho escravo, toda aquela... história, colonização, escravidão, exatamente, engenho, aquela tudo. coisa triste que eu nem gosto de lembrar, mas isso tomou muito tempo.
mais do que qualquer... Aí, assim, muitas informações divergentes. Imagino. Na época a gente tinha acesso, claro, ao Google, só que menos, né? Hoje em dia tem o chat GPT, que, gente, maravilha, né? Não dá para confiar 100%, mas já ajuda muito. Te ajuda onde pesquisar, né? Exatamente. Tem que saber usar. Me fala quem são os principais livros sobre grandes navegações. As referências, relevantes. Não fala pra mim a história do Brasil. Exatamente. Mas, enfim, então, a parte histórica foi muito trabalhosa. Tanto que o livro de Ilha Grande, eu me lembro que era para durar ali, de pesquisa, impressão e lançamento, uns 6 meses, durou 14. Que, cara, o Márcio foi pesquisando, em fontes de Portugal. Então, ele conseguia ter acesso a uns documentos muito... antigos as bases do documento. Os precisos, antigos mesmo. Porque daí, como ele é apaixonado, ele também consegue ter um pensamento crítico em cima de várias histórias, né? Sim. Não é só aquela história, ele tem que lembrar de uma outra, ver se é o mesmo período, ver se bate. Que a gente linka algumas coisas até... Você sabe dessa, que você estava participando, eu não pude ir na época, de um naufrágio que a gente conseguiu provar que não tinha nome, e daí é a história do Hathor lá, que depois vocês podem dar uma olhada aí. Tá lá no nosso site, tá no site, né? Instagram também. É um vídeo, quem quiser ver isso que a Fê acabou de falar, entra no nosso Instagram, tá fixado lá, é o terceiro videozinho lá. Essa história foi uma coisa investigativa, que a gente... Fazendo esse livro, a gente chegou numa foto histórica e pegou ela de base, e aí eu e o Márcio a gente encasquetou. Porque ter mandado essa foto pro quem abrir ali. Nossa história é encasquetar com as coisas. Falar, não, vamos traçar um plano, vamos tentar achar a cabeça de expedição, né? E vamos atrás. Na época eu não pude, porque eu tava com a Pietra pequenininha. Mas, enfim, aí o de Ilhabela era para demorar um pouco menos de tempo. A gente esbarrou em, cara, muitas divergências, muitas Foi mais divergências históricas. Porque aqui tinha... Eu não sei se é porque a gente morava aqui, que é o nosso quintal. Então, a gente teve mais esse não é que teve mais cuidado, mas a gente está mais envolvido, né? Então, por mais que a gente estivesse lançando um livro... o que a gente vai fazer esse final de semana? Vamos... procurar, sei lá, uma cachoeira no mato. Sim. Então, a gente acabava saindo. Da rotina, era um treino. Sim, sim. Que a gente chama de treino. Você estava em casa, é isso? Estava catalogando em casa. Então, durou 25 meses de pesquisa, até do começo até o lançamento do livro, foram 25 meses. Caraca. E daí, a parte histórica também. Parte histórica forte. Realmente, né, Fê? Precisamos medir o tamanho exato da trilha. GPS, do jeito certo, com a técnica certa, mas mediu. É preciso. Vamos medir a praia, é preciso. Achou a cachoeira? É preciso. Agora, vamos falar da história. Então, as praias, a gente acabou por ter esse espírito de expedição e tal, de gostar de buscar isso, de aventura, né? A gente acabou, acho que, se eu não me engano, o número de praias era 40 e alguma coisa, 43. E, cara, a gente falou, não, gente, olha aqui, a gente contando, pisando nas praias, foi para 73. Sim. Então, assim, o município que vive de sol e praia, divulgar que tem 43, mas tem 73, gente, vamos... A gente pisou na 73, tem foto da 73... Então, e medidas, e foi um negócio legal de fazer, na verdade. Esse lance, né, que você falou de, era o seu quintal. Sim. Que tem prainha que é aquelas prainhas de maré. Então, você tem que saber que, ali parece ter uma prainha. Eu vou voltar quando a maré estiver baixa, né? Tem muito isso. A gente ainda contabilizou aqui essas, acho que intermitentes, né? Que quando a maré alta vocês colocaram escrito exatinho qual era. E ainda tem algumas outras que a gente não colocou, que é de pedra, que tem praias de pedra. Sim. Que é considerado praia, se você, né, você vai em como Tinha as considerações lá. Sim. Não lembro exatamente, mas aí como é um guia turístico, a gente pensou, não, vamos pôr o que dá pra ser mais confortável para as pessoas. Areado poderia, porque ali é pedra, mas depois é só areia, ou não? Da Foz do Areado, lá você tá falando? Então, poderia, talvez porque na maré baixa, hoje em dia... Ali na maré a geografia mudou um pouco, né? Você sabe, tanto que a gente tá... vou contar um pouquinho.
Sei que... A gente tá com uns planos aí de talvez relançar alguma coisa, né, Danilo? Não sei. Se o Márcio permite, você permite, pode falar, porque a galera já vai entrar na lista de espera depois de escutar. Bom, estamos aí pensando em conjunto com o Danilo e com a Nicole, e com o Arquipélago Ilha Bela, que foi quem adotou o nosso conteúdo, né? Isso é importante de falar, tá? Depois da gente, enfim, se conhecer e tal, o portal Arquipélago, a base de todo o site, de todas as informações, é isso aqui. A gente adquiriu, a gente tem todo o direito de uso das imagens, dos textos, das pesquisas. Então, tá tudo embasado nisso aqui, tá tudo embasado em pesquisas, em tudo isso que a Fê tá falando que ela e o Márcio fizeram. Então, isso aqui também é base não só do que eu me tornei, e de como eu penso, mas também da nossa empresa e do nosso propósito hoje. Bom, aí conhecendo o Danilo, foram as únicas pessoas que a gente confiou ali. O Danilo, a Nicole e o Arquipélago, que virou, né? Que a gente confiou o nosso trabalho e falou, não, cara, ele que tem que ser, é o cara que é apaixonado. E é isso. E a gente não tá pensando, não. Pode falar a verdade. A gente vai relançar. A gente vai. Depois lançou em 2012. E aí depois todo mundo ficou pedindo. 13 anos, né? Isso aqui, gente, sabe igual falam, o guia 4 rodas, aquelas coisas de colecionar. Isso aqui é para colecionar, cara. Isso aqui é para colecionar. E depois de 13 anos vai vir a segunda edição, o relançamento com algumas atualizações. Mas a base dele é isso aqui. E aí vai ser a foto verde com o portal Arquipélago Ilha Bela. Eu lembrei de falar disso equipe. Porque... Desculpa. Não, imagina. Desculpa eu. Por causa da medição de praia que eu falar, que a gente tem... Que a geografia mudou por conta de algumas até obras que fizeram para melhoria da cidade. Mas, enfim, algumas praias mudaram de configuração, mudaram de tamanho. Exato. Então... Vamos remedir aí para atualizar algumas. Sim, vão ter várias atualizações no livro. Medir umas... vai ser muito legal. Preparado? Tô preparado, né? Por isso o curso de mergulho, por isso o curso de escalada, o caiaquinho pendurado, tudo isso tem um motivo, para acompanhar vocês. E daí aí. Falando já das atividades, falando da fotografia nas atividades, né? Vamos entrar nessa parte da fotografia, nessa parte, assim, da atividade na ilha, enquanto realizava o projeto. Bom, na ilha a gente fez muito para catalogar, né? A gente fez uma catalogação enorme, tanto que foi usado aí para o plano diretor de turismo, né, de Ilha Bela. O pessoal veio conversar com a gente, se poderia se basear no conteúdo. A gente falou, claro, pode, sem problema nenhum. A gente fez esse levantamento para ajudar, né? Para fomentar de uma forma organizada, né, consciente, tudo que a gente tem aqui, porque, cara, Ilha Bela é gigante. Quando você... Eu nunca fiz a circunnavegação de caiaque, quem fez foi o Márcio, algumas vezes, né? Eu nunca consegui fazer, quando marcavam para eu fazer, não conseguia fazer, que é uma coisa, inclusive, que eu preciso fazer. Quando você faz isso, você tem ideia da dimensão do tamanho que é essa porção de terra aqui, que num mapa, assim, você olha um piquititico, mas, gente, é uma coisa enorme. Quando você olha para as montanhas, você fala, caraca. Exatamente, que é a minha paixão aqui, né? Não é nem o mar, é para trás. Isso, eu falo, o especial... Não, Ilha Bela é fenomenal em tudo, mas quando a galera começa a entender que essa questão das montanhas, da ilha mais montanhosa, de serem... Você vai falar pra gente isso. Fala essa questão da sua paixão das suas montanhas e de tudo isso. Na verdade, eu sou apaixonada por montanha, acho que desde sempre. Quando eu comecei a escalar, que foi em 2006, fiquei mais apaixonada ainda, porque eu tive uma outra relação muito mais próxima das montanhas com a escalada. E aqui, no caso Ilha Bela, pra mim não mudou. Tem o mar, acho muito legal, tudo, mas meu negócio não é água. Fiz lá o curso de mergulho, fiz... Depois eu conto dessa parte. Conta tudo. Não, que eu já ia enfiar o Six Hard no meio, porque teve uma das expedições que... Vai ter vídeo. Dá pra gente pôr o vídeo depois? Depois, mas dá? Não, vai ter vídeo de que você falou, eu tenho essa coisa com água. Eu falo, vamos ver você então. Não é eu falo, não gosto. Quem olhar vai falar, essa menina é doida. Ontem mas, eu fiquei ali, eu tava me pegando sem ar. Será que eu vou conseguir fazer isso, cara? Porque
Dá uma fobia. Então, aqui eu não é um lugar que eu me sinto à vontade. Tá. Não é que eu tenho medo e fobia. Mas se for pra pensar em ambientes à vontade, pra mim é a É a montanha. montanha. Depois do Six Hard a gente vai falar dessa Certo. expedição que fez parte do Six Hard, que foi aqui na ilha. E eu te interrompi, a gente começou a falar de montanha, porque eu me empolguei já. nesse negócio da imensidão, mas você estava falando da imensidão De Ilhabela, de Ilhabela, costeira, tudo, né? Eu já nem lembro daí porque que porque a eu gente te tava falando... interrompi, é porque eu te Ah, interrompi. tá, mas não, falando das atividades, Das né? atividades, Então, assim, voltando lá, então a gente tem essa ideia de proporção quando a gente dá a volta na ilha, basicamente. Pode ser de caiaque, remando, você tem mais ainda, né? Como ir de carro para um lugar muito longe ou ir de avião, né? Você vai de lancha ou você vai vê remando. muito mais, né? E o tempo é outro, a relação de tempo e espaço ali é diferente. Uhum. Então, para fazer, por exemplo, o livro de Ilhabela, a gente usou de todos os nossas experiências em esporte para conseguir fazer o melhor possível, porque tem lugares que a gente não consegue atingir olhando de caiaque, você tem que fazer caminhando. Às vezes você tem que fazer o quê? Rapel. Uma das técnicas de escalada, que é a descida, que é o rapel. Outra você tem que escalar. Outras você tem que mergulhar, né? Ou você vai remando para escalar. Também, remando para escalar. Então, quanto mais know-how a gente tiver em algumas atividades, mais independente a gente fica e melhor a gente consegue fuçar nos lugares, resumindo. Porque teve lugares, por exemplo, a Ponta da Talhada. Era um lugar que tem lá, que é um lugar que é próximo lá da Ponta do Boi, que é um lugar que é de difícil acesso, não é um lugar que você fica indo sempre. Batendo, o mar né? entra bem em ondulação, então. E é uma fendinha, tipo o buraco do Cação, bem mais estreita, né? Porque o caiaque tem o quê, assim, de largura? Uns 80 centímetros? Não sei, mas isso, lá. essa sensação é... Não, o caiaque bate, ele entra nessa fenda quase batendo de largura. Então você entra numa fenda com um mar gigante, num negócio estreito que lá dentro vira um liquidificador em vários momentos. Então você tem que pegar o momento certo, que é a maré calma, a ondulação calma, para você conseguir fazer a investigação desse lugar, né? O que tem ali, até onde vai. Então, esse foi um dos lugares difíceis que a gente, né, teve. Tem um vídeo, eu acho, né? Que você tá de caiaque remando pra trás, assim. Esse daí foi no Cação. Ah, esse foi no Cação. A talhada, o que você vai passar do Six Hard, tem da talhada que a gente fez com mergulho. Aquelas cenas são na talhada algumas, de mergulho. Eu achei que era no talhada. Cação. Não, teve talhada, Cação e Gruta do Oratório. Teve as 3. E Gruta dos Búzios, que foi a catalogação das grutas submarinas de Ilhabela. Que fez parte de um outro projeto. Do Six Hard. Vamos falar dele, então. Vamos falar dele, porque... É muita coisa, né? Não, é muita coisa. Eu quero resumir, tentar trazer assim, as principais partes Mas a gente pode vir mais, a gente faz vem com o mais, Márcio. a gente traz... O Márcio, na verdade, ele já veio a primeira vez, não foi aqui, foi lá no outro espaço, falar sobre escalada, mas a dele tá marcada aqui. É que eu sei que ele tá nos projetos lá, e deixa ele lá um pouquinho, mas depois ele vai vir aqui falar de muita coisa, junto, depois só ele, depois só você de novo. Beleza. E assim, a gente volta para falar do potencial, daqui a pouco a gente fala de novo do potencial de Ilhabela, para quem quer fotografar. Também queria saber, assim, de você... Antes da gente falar do Six Hard, eu queria só saber uma coisa. O que foi mais legal de fotografar, assim, que você lembra? Qual foi o registro mais legal? Desafiador? Desafiador. Vamos em desafiador. Pra mim foram os registros submersos. Das grutas submarinas, porque pra mim não era um ambiente confortável e, assim, depois, claro, de fazer os cursos de mergulho avançado, de fazer de busca e resgate, eu tive que ter uma formação no mergulho. Eu fiquei responsável ali pela anotação dos números, embaixo d'água. Comprimento da gruta, coleta de amostra para mandar para Sociedade Brasileira de Caverna lá. Então, assim, concentração máxima. Então, para mim, e registrar ainda de longe, né? Então, além de medir, registrar. fiquei responsável por ali,
E ajudando, às vezes, mas a treina teve o Andreoli, que era de uma escola aqui em São Sebastião. Pode falar. Então, Pode falar do Universo Marinho. Não, é que fechou. Ah, fechou, Infelizmente, era o Putz, nosso que pena. parceiraço Aham. todas essas buscas que a gente fazia. Inclusive, o conjunto lá de gruta da Ilha dos Búzios foi ele se eu não me engano, foi ele que descobriu. Olha que legal. Mergulhando, que ele curtia demais também, fazer essas Que explorações. legal. Então ficava ele e o Márcio medindo, passava a medida pra mim, eu lá debaixo d'água, né, tentando respirar, me coordenar e anotando. E não tá Número acabando, certo. e não sei o quê. Então acho que pra mim talvez seja o mais desafiador, assim. O cação é um lugar que eu sou apaixonada, tem até na capinha do meu celular aqui, ó, Ah, foto essa foto dele. sua essa foto. Sou apaixonada por esse lugar, muito então lindo. já que a pergunta sobre Ilhabela, depois a gente volta no final só para falar do potencial para quem quiser vir para Ilhabela, tirar fotos de natureza, de esporte, a gente finaliza falando disso. Mas, já que você falou que, assim, de principal recordação, quando eu falei, o que mais te marcou aqui nesse registro do Viagens Ecológicas Ilhabela? Você falou do mergulho. Foi o mais impactante, assim, Vamos pra mim, mostrar né? o vídeo? Pode. E aí você só que quero manda. dar uma introdução do que é. Ou você prefere falar você? Do Six Hard? Porque... Pode falar, depois eu completo. Tá, a gente vai falando. Six Hard Expeditions foram realmente 6 expedições duríssimas. De caráter exploratório, de caráter né? exploratório. Você é melhor para falar, mas só vamos falar dele depois do vídeo. Tá. Então o que eu quero mostrar é um vídeo da Fernanda do Márcio e tem mais alguém? E o Andreoli? Se for no mergulho, é o Andreoli, do do Universo mergulho. Marinho. É isso, Do mergulho. Mostrando essa parte que ela falou do quanto foi marcante e difícil e superador fazer os registros, a parte documental da caverna, de algumas cavernas, né? grutas e cavernas submersas, que enrola da gente mostrar isso, e aí a gente explica depois o que é o Six Hard. Você explica o que é o Six Hard. Esse é o do mergulho? Fala aí, Fê, se quiser ir dublando. planeja e daí durante alguns anos, ou um ano, enfim, a gente tem um tempo de planejamento para, ainda mais com caráter exploratório, né? Que são lugares que normalmente não são frequentados ou lugares que realmente a gente vai explorar ali, conhecer, né? Coisa que ainda não fizeram ou fizeram poucas vezes. Então a gente tem um estudo muito grande, né? Estudar como é possível, qual técnica a gente vai usar para acessar o lugar, enfim. Então, para se planejar expedições, levam anos, né? Do jeito que a gente faz ainda, que é super minucioso, para tentar minimizar todos os perigos, né? Todos os perrengues da expedição, imprevistos. Imprevisto sempre vai ter, mas a gente minimiza a chance de dar errado, né? Sim. A gente fala que a gente minimiza. Então, para uma expedição é muito complexo. Aí,
O objetivo que foi, vamos tentar fazer 6 expedições de caráter exploratório em um ano. E daí fomos atrás, aí a gente tinha lugares já que a gente já planejava há muitos anos, até antes de eu conhecer o Márcio, ele já tinha isso em mente com um amigo dele, um canionista que é um dos mais reconhecidos no meio do canionismo, que é o Carlos Zait, que já faleceu, mas foi um dos pioneiros do canionismo no Brasil. E essa era uma expedição que era para ele fazer com o Zait, e acabou que quem foi fui eu, né? E mais 2 amigos nossos, que foi o Anor e o Juliano. Inclusive, a gente tá com o vídeo aí, a gente vai mostrar É. essa aí também, tá? Então essa pra mim foi... É. Nossa, não faço de novo desse nível. Não? Desse nível, não? Não, porque agora eu penso na minha filha, Ah, cara. tá, Eu não, realmente... É o que me trava também hoje em dia dos convites que o Márcio me faz, disso eu falo, quero! Mas caraca, o que Ônia mora? Porque Me trava. eu tenho a consciência de ter ido pra alguns lugares e me colocar em algumas situações que já talvez sabe. eu não fosse voltar. Mas eu, Sim. naquela época, eu falei, pra mim, eu quero isso hoje. Uhum. Então, o que eu quero hoje é diferente do que eu queria há 8 anos atrás. Ai, deve ter sido bom viver isso, hein? Foi muito bom, então. Nossa Foi por Senhora. isso. Eu falei, cara, eu não vou ter filho antes de fazer as expedições. Não vou ter. E as porque- 6, quais eram, assim, listando? Então, aí as é o 6, canionismo, né? que foi o Na maior Serra canionismo do dos Brasil. Órgãos, que daí a gente descobriu depois que foi o maior desnível de canionismo do Brasil e um dos maiores do mundo. Quantos metros de descida? De desnível, De desnível. que eu não vou lembrar, mas foi mais de 1000 metros de desnível. Eu lembro Tá. que, pra você ter ideia, as montanhas chegam a uma altitude grande lá, não sei se é 2000 metros. Ai, gente, sou horrível de números, vocês vão me matar. Tudo bem. Mas enfim, o desnível é o desnível da Serra dos Órgãos, lá da nascente do rio, que a gente pegou a nascente do Rio Soberbo, uma das nascentes dele, que tem um monte. Um dia eu volto pra falar só dessa expedição, que dá pra falar 10 horas. Mas a gente pegou uma das nascentes, começou a fazer expedição nela e foi até a cidade lá embaixo já. Fez todo o desnível de montanha, de uma cidade que chama Guapimirim, que fica lá embaixo da serra. A gente só não foi até a Foz do Mar, que, cara, começou a ficar impraticável de muita sujeira no rio. Então, assim, Poluição, sujeira. esgoto, enfim, todos os Nossa. problemas que a gente sabe que tem. E é Chegou uma na judiação. urbanização ali, chegou onde tem pessoas, cidade. Trash, assim. Daí a gente falou, meu, pra que a gente vai ficar se expondo? Sim. Porque o canionismo a gente vai descendo pelo rio. Eu falei, cara, não precisa. Não dá, né? Mas enfim, aí com esse desnível, com essa expedição, que foi a primeira expedição de canionismo na Serra dos Órgãos, foi a que a gente fez, a gente descobriu a maior cachoeira do Brasil. Que legal. Na época, até falado por uma pessoa que mede as cachoeiras, que tem um projeto, Cachoeiras Gigantes, o nome. E foi descoberta lá essa primeira cachoeira, a cachoeira mais alta, mais de 450 metros. A gente tem que voltar lá e ainda fazer uma remedição mais precisa, porque o nosso foco não era isso, descobrir a maior cachoeira do Brasil. Entendi. Era fazer expedição exploratória desse rio. Entendi. Agora tem o caráter de vamos medir certinho. Agora a pra gente pode medir. voltar e fazer uma remedição mais porque precisa. eu quero mostrar o vídeo e detalhar um pouco mais desse. Mas então, as 6 Canionismo. Hard Expeditions, canionismo? Canoagem, mergulho, que foi aqui na ilha. Canoagem foi na ilha de Marajó. Ultramaratona. Todas. Já você vai ficar me perguntando, eu vou ficar falando. Vai, acaba. Ultramaratona, que foi no Uruguai. Corri a costa toda do Uruguai até Punta del Este. Quantos quilômetros? Na areia? Foi pra Tá vendo? caramba, eu lembro. Pergunta de número, né? Desculpa. Quase 200, acho. Mas eu quebrei na metade, mas enfim. Não importa. Metade não, antes. Stand-up, e tá faltando uma. Mergulho. Mergulho eu já falei. Já? Já. Te interrompi no meio, né? Mas vamos lá. Mergulho. Mergulho, stand-up, canionismo, ultramaratona, escalada. Faltou a escalada. Faltou que foi a... Escalada da do Pedra Pico Sem Sem Nome. Pico Sem Nome. Aqui na Serra da Mantiqueira também. Era uma escalada que a gente começou a abrir em 2009, eu e o Márcio, essa é legal. A gente começou a abrir em 2009, ficamos 10 dias na expedição, lá durante a abertura da via, do começo. De 10 dias choveram 8. Nossa. E daí em 2 dias a gente abriu 100 metros e voltou pra casa, porque a gente tomou tempestade de raio lá no meio. E daí falou, não, a gente vai voltar um dia aqui e vai terminar. Isso foi 2009. E a gente voltou em 2017 pra terminar. Olha, e que bom, só puxando um ponto aqui que eu acho que é importante, mas
tem a ver com umas histórias de Ilhabela, mas que bom que a galera respeitou a autoria da via, né? Que bom que a galera não se apressou e falou, vamos atravessar e temos que escalar logo essa via. Então, que bom. Bom que o que a comunidade da escalada pede e respeita, por mais que não é uma lei, mas é o bom senso. É um consenso entre os escaladores éticos. Que bom, que bom. Independente de ser local ou não. Então, mesmo demorando... Estava lá, claro. E mesmo demorando, uma hora vocês voltarem a abrir. Voltamos, ainda a gente não tem o croquis. De 2017 até hoje a gente ainda não conseguiu fazer. Sim. Mas chegamos lá no cume, quase que eu não cheguei, também desloquei o ombro no primeiro dia. Mas enfim, falando da escalada, é uma das maiores paixões que eu tenho também. Porque tem ligação com montanha. Com montanha. E uma das coisas que eu sou apaixonada desde pequenininha de ferramenta. Eu gosto de chave, de martelo. Pura, né? E daí eu gosto de abrir via de escalada, adoro. Juntei a montanha com minhas ferramentas. No Brasil que gosta de fazer o trabalho de... de abrir via, porque na verdade, cara, é um trabalho... Você sabe, né? É trabalhoso, é um trabalho meio de obra. Curto obra. É trabalho de obra, é trabalho. Você sobe com uma mala de 60, 70 quilos, bateria, fura só pra tirar a poeira, para pra bater um ranguinho na marmita, volta a furar, pendurado o dia inteiro. Isso quando dá pra comer. Isso quando dá pra comer, exato. E daí tem todo o estudo, né? Por exemplo, aqui tem as especificidades de ser litoral e de não usar qualquer material, porque ele se degrada. Sim. Mas aí pode ser uma conversa... A gente fala da escalada depois. Mais específica. Vamos mostrar o vídeo do canyonismo? Galera, eu quero mostrar o vídeo do canyonismo que a Fê estava explicando. Uma das frentes... Ela fica bem fininha, assim, ela tem muita água, assim, mas ela fica fininha e ela fica num ângulo que é difícil de enxergar da cidade. Mas, enfim, lembrando que o canyonismo, diferente da escalada, se você tá descendo ali, né, claro, você tá descendo no leito do rio, muitas vezes, nesse caso, por exemplo, que é um exploratório, que a gente tinha umas rotas de fuga, né, que a gente chama ali. Tipo, se desse ruim, dava, por ali dava pra sair. A gente achava que dava, né? Porque pode ser que não dá pra você sair do lugar. Como era um lugar que a gente não conhecia, a gente, por experiência, a gente olhava no mapa e tentava entender ali de curva de nível, enfim, essas coisas. Meu Deus, olha aí, isso. Aí eu quase virei de ponta cabeça. Porque a mala é muito pesada, né? E eu comi bola ali fiz Foi aí que vocês tiveram que dormir de neoprene numa grutinha? Eu passei 7 dias de neoprene. 7 dias de Minhas costas ficaram soltando pele, assim. Olha o trabalho duro aí, como é. É puxado, hein? Enfim, daí o canyonismo, o que acontece? Quando você está descendo, principalmente esse exploratório, desceu um, montou a base, desce o outro, no caso foram 4, recolheu a corda, abraço. Não dá pra subir mais. Não dá pra voltar. Tá ali, né? Da onde a gente começou a descer, que é essa cachoeira que foi a dos 450 metros, não dava pra escalar essa cachoeira. Nem pelo lado, por lugar nenhum. Era só descer daí. Dali só tem uma opção, descer. Só descer. Chegou um ponto lá que lá pra baixo é um ponto que tem acesso pra algumas vias de escalada no Garrafão e tal. Que são os big walls que tem no Brasil. Não sei se tem vários, mas ali no caso da Serra dos Órgãos. Que tem uma trilha pela mata, mas já era bem lá pra baixo já. Caraca, Fê. Aí eu tava passando mal, porque foi a hora que eu perdi toda a minha força. Fora que come mal, né? Tipo, você come mal, dorme mal, então você vai perdendo a energia. Vai. Aí passou ali uma cena de uns papeizinhos. A gente tem esse caráter também de científico exploratório, né? A gente tenta sempre trazer... É você ali? Trazer informações relevantes para a ciência que estão precisando dos lugares que a gente consegue acessar. Ah, que legal. Então, assim, por exemplo, aí, como nunca teve um acesso, a gente conseguiu fazer
coleta de dados que a gente fala nem sempre é pegar um material, né? Mas fazer uma pesquisa de anotação, de animais, fotografar. Ali a gente conseguiu, em parceria com a SOS Mata Atlântica, fazer o teste da água, de turbidez, de coliformes fecais, de pH. Então, a gente conseguiu, de alguns pontos que eles achavam relevante, a gente fazer esse levantamento. Que legal. É tipo, a gente tá em um lugar que provavelmente poucas pessoas, talvez ninguém vai. Ali eu acho que, cara, nem... Só alguém com esse caráter que vai tentar, né? Exatamente. Com esse caráter que eu digo de intenção. Não então, caráter. tem essa parte científica, por exemplo, aqui na ilha das explorações em caverna, a gente também fez toda a medição, fez a coleta de material. Irado. Então tá tudo lá nas planilhas já, tudo organizado. Não, esse vídeo aí é... Aí foi a piada do final. E, gente, eu tenho um negócio louco que quando eu tô com fome e cansada, eu tenho muitos ataques de riso. É? Eu não fico brava, eu começo a rir. Nossa, eu fico irritadíssimo. Eu não. Eu falo pro meu filho, eu falo, viro uma calma palhaça. que o papai tá quase virando dinossauro, por favor, espere. Não, eu dou risada. É que eu gosto muito de estar... Olha lá os muriquis aí. Puta, que rolê, hein? Isso E eu reparei, você tava de cabelo curto aí? Eu raspei então o já cabelo. tinha sido... Tá crescendo agora, tá preso. Se eu soltar, fica desse tamanho. Não, ali eu tô dizendo. Ali tá curto. Ali você já tinha raspado. Já tinha ido pra cano... eu cortei o cabelo, porque eu tinha um cabelo muito grande e, cara, pra mim me atrapalha cabelo. Mulher tem toda a vaidade e tal, legal, mas eu não tenho muito esse negócio com o cabelo, me irrita. A Nicole me fala que é muito difícil treinar, ser atleta e cuidar do cabelo. É chato, né? cara, dá trabalho. Nossa, ela fala embaraça tudo, suor de cabelo. E fica feio, tipo, ó, eu fico tentando arrumar, mas eu não tenho paciência. Não, mas entendeu? não era sobre isso a pergunta, era sobre... Foi essa vez que você cortou aí. Então, aí eu ia entrar nessa história. É isso que eu queria que você falasse. Eu fiz a escalada e a próxima expedição era de canoagem. Uhum. E a de canoagem a gente ia pra Ilha de Marajó, cara, norte do Brasil. Enfim, a gente lia muitos relatos de perigo, né? De violência mesmo com o ser humano. Até porque vocês não iam ali na cidade, né? Então, vocês iam exatamente, onde ninguém vai, né? Tem um lugar lá que chama Estreito de Breves, que é um dos lugares mais violentos da região lá. De saquearem containers de carga. Porque lá é tudo na água, né? Sim. E lá é região de tráfico de madeira, de pessoas, de tudo, droga, de tudo, né? É uma dó porque, cara, o pessoal da ilha é muito receptivo. Inclusive, ontem eu tava passando umas coisas, eu caí na mensagem da galera dando um apoio pra gente, assim, lá. Vocês têm várias... Na sua casa não tem aquele instrumento... Aquele lá foi do SUP, que foi aqui foi do SUP que foi aqui, tá. Mas, assim, quem acolheu a gente, cara, a gente era acolhido em todos os lugares. Mesmo a gente chegando, a gente era muito estranho pra eles. Tipo, esses dois caras com esse monstro verde gigante, que é isso? Era um caiaque duplo e nunca tinham visto um caiaque subir o rio lá. Né? Um caiaque oceânico. Tem canoas, né? Sim. Mas caiaque assim não tinha. Então, pra eles era um negócio muito estranho também. Aí você se põe num lugar e fala, o que são essas duas pessoas? E eles te receberam super bem sempre. Muito, cara. Punha a gente pra dormir dentro de casa. Tipo, vem comer aqui, enfim, aí... Inclusive, eles que pediam, né, pra vocês pararem, não era? Eles... Tipo, com medo. Por causa dessa história toda, que a época que a gente foi, tinha uma... Eu não sei se era uma alemã, uma americana, acho que Emma... Eu não lembro o nome dela. Mas ela tava fazendo uma expedição na Amazônia, que era próximo, mais longe de onde a gente estava, mas tinha também esse problema. Ela estava em solitário e falavam para ela, cara, não acampa sozinho, em beira de rio, né? São as orientações que eles passam lá, porque é a realidade. É tipo São Paulo, você não vai falar pro cara ficar desfilando com o celular na Praça da Sé, entendeu? São recomendações locais. E no final, coitada, ela acabou sendo pega por um ladrão na beira de um rio e mataram ela. Então, por todas as histórias, eu falei, cara, o quê? Eu vou raspar meu cabelo. Pra parecer homem. Eu vou enfiar um chapéu até aqui, ninguém vai saber, porque eu vou estar com um colete, remando um caiaque, ninguém me vê daqui pra baixo. Então, assim, não sabe o que é aquilo ali, se é homem, se é mulher, enfim. Aí tem um lance, né, que, mas, pô, mulher falando assim, né? Infelizmente, por natureza, é minha visão, pessoas podem ter outras visões, mas a gente é mais fraca, fisicamente falando.
É, porque mentalmente você é mais forte, né? Que ninguém faz isso. Eu que acredito, você tava ainda, falando, ainda né? mais depois Você de ter é muito filho, né? forte e todas as mulheres são, mas Sim. eu entendo o que você tá dizendo. Mas assim, fisicamente, a gente, cara, tem essa desvantagem e é sabido. Sim. Todo mundo sabe Sim. disso. E eu até entrando nesse ponto de violência, que eu cheguei a cortar o cabelo por causa disso, pra preservar a minha integridade, né? Sim. Falando assim. Eu acho que o maior medo de uma mulher é ser estuprada, né? Eu acho que a pior violência que uma mulher pode sofrer é essa, cara. Né? Fora, tudo bem, tem outras, mas assim, ali é o auge. Sim, ali é o Então, auge. assim, eu indo pra um lugar que eu tava me expondo, talvez, a isso, talvez nunca fosse acontecer, Você mas foi talvez sabendo fosse. que tinha uma possibilidade... Poderia, não sei, poderia em vários lugares, mas lá era um lugar violento. Então eu falei, eu vou raspar e vou me preservar ao máximo. Foi o jeito que eu pensei, que a gente pensou até em conjunto, que a gente... tudo que a gente decide ali em expedições é sempre em dupla, né? A gente pesquisa junto, passa todas as informações juntos. Então foi o que a gente imaginou e uma das maneiras de me preservar seria essa, raspando o cabelo. Só pra galera entender, porque às vezes a galera tá achando, tipo, é violento, mas eles estão perto de cidade. Não. É tipo... Cara, é no meio da floresta amazônica, onde, né? Explica um pouquinho o que era. O trajeto que a gente fez... Então, Pará era uma região turística, inclusive de muitos estrangeiros, muito mais que brasileiros, né? Tem interesse, talvez, de conhecer lá. E tem a Ilha de Marajó, que também é super turística. Tem a parte do sul e Salvaterra lá, que são regiões lindas, que tem búfalo, tem lá os guarás, enfim, tem revoada de guará na Foz do Rio. Então, são lugares acostumados e, cara, você desce lá, pega o barco, vai pra lá e tranquilo tudo certo. É que a gente decidiu fazer um trajeto que seria cruzar a Ilha de Marajó por alguns rios. Então, interligando alguns caminhos de rio. Então, o perigoso foi a gente estar num barco sem motor, cruzando uma área que não é turística e tá vulnerável dentro desse barco. Então, assim, não tinha apoio de ninguém. Não vinha um barco atrás, não vinha a polícia atrás, não vinha ninguém. Às vezes vocês estavam 100 quilômetros de remada, assim, sim, né? Rio adentro, né? Não lembro quantos quilômetros foram, mas a gente saiu ali de Belém, a gente foi de barco até Santana do Arari, que é a primeira cidadezinha do Rio Arari, que é um rio bem grande que corta Marajó. E dali a gente foi subindo o rio, então já começa por aí, fazendo o trajeto de subir no rio. Aí o morador, a gente ficou na casa do morador, ele falou, gente, só não acompanha em beira de rio, tenta bater na casa dos ribeirinhos para pedir... Iam tendo comunidades ao longo do trajeto. Tem várias comunidades pequenininhas, tinha comunidade tipo de 3 casas. Sim. E assim, mas enfim, O Jacareaçu dava menos medo do que essa questão do humano. Eu tenho menos medo de bicho, né? Bicho previsível. Sim. Né? Bicho selvagem é selvagem e você sabe. E voltando à questão da fotografia, renderam alta. Porque isso envolve, né? A gente tá falando de fotografia outdoor. Então, pra quem aí falou, mas os caras estão viajando, falando da expedição. Não! A fotografia outdoor e essa questão da Fê como convidada é para mostrar isso. Onde a intenção da fotografia, do registro, do documentar te levou. E essas capacitações... É isso que eu ia falar. Além da fotografia, né? Aí sendo... no caso Marajó, que foi de caiaque, eu tinha que ter um know-how em remada, em caiaque. E ter autossuficiência. Acontece alguma coisa com o Márcio, você sai sozinha. Então, enfim, e aprender a fazer toda a documentação naquele meio, que é um meio instável. Você não estava só remando, né? Não era a intenção chegar, era registrar o que tinha no caminho, né? Então, por exemplo, a gente tem câmeras profissionais, que são os reflexos, que trocam lentes, aquele monte de equipamento grande, mas o que a gente decidiu para a expedição? Ao mesmo tempo que a gente tem que fazer o registro das expedições, só que a gente também é o atleta que está abrindo, né, a história ali, que está fazendo a expedição. E não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que a gente pensou? Cara, a gente vai ter que ter um equipamento compacto, que a gente consiga documentar com uma qualidade boa, né? Sim. E que a gente consiga manipular isso fácil e rápido. Sim. Então, a gente usou vários tipos de câmera. Agora, as reflex mesmo não dava pra levar. Não tem como, Teve é muito adaptar, peso, é pesado. Então. Era ou fazer a foto daquele jeito com aquele equipamento, ou chegar num lugar tão longe. Ou você ir, estou indo só pra documentar. Tá.
Então eu não tinha todas as outras atividades, tipo canionismo, recolhe corda, joga corda, faz ancoragem, abre, bate grama. Fora o peso de uma câmera então, em meio a exatamente. tudo isso, porque Sim. é muito pesado uma mala do canionismo. Pesado. O canionismo lá deu 450 quilos de carga com comida, com equipamento de documentação enxuto. Vocês usavam muito Action Cam? A gente usou Era Action GoPro? Cam muito, muito, Muita muito. GoPro? O nosso celular na época que era da LG, que era o G6, cara, a gente usou muito. Muito, porque ele tinha uma puta estabilidade na época. Foi esse que vocês tiveram parceria? Uhum. Que foi E ele pra era isso, prova d'água, a gente tirava, cara, debaixo da cachoeira o negócio. Vocês trabalharam com ele porque justamente... Era LG? É. Eles queriam mostrar que esse celular era pra Queriam aventura. e, cara, né? a gente teve uma boa qualidade dele, assim, muito boa. Vocês tiveram uns baita patrocínio, né, nessa expedição. Foi Teve legal, LG, né? Duracell, Brasil Quirim, a Gore-Tex, aí Volvo. teve outros apoios, a Volvo. O que mais, gente? Eu vou esquecer. Tá lá no site 600expeditions.com. Inclusive legal, passa o site, Tá lá ainda, é muito interessante. Enfim, daí é isso. Aí teve, o que mais? A gente levou o drone, mas, cara, no canionismo, em poucos momentos a gente conseguiu levantar. Imagino. Foi na cabeceira da cachoeira, depois que a gente desceu bastante lá numa laje que tinha no meio do rio, que encontravam 3 rios pra formar um. Muito lindo. Muito lindo. O vídeo começa abrindo com uma puta imagem de drone, né? então, É uma da baita cabeceira, imagem linda ali. E daí, Valeu a pena só por esse take. depois da estrada a gente mandou, mas enfim, a documentação é isso, né? Você tem que entender, tipo, tem gente que se especializa mais em alguma coisa, que talvez seja uma coisa muito boa, porque daí você consegue explorar mais, né? Tipo, se eu fosse só especialista em fotografia de vertical, então eu teria aquele equipo prontíssimo só pro vertical e estaria bem mais especializada. Mas a gente que trabalha com documentação, no caso eu que Esse que tipo fiz de várias documentação, coisas, eu tenho uma noção de vários equipamentos diferentes. E na minha cabeça, eu penso às vezes um pouco diferente de alguns fotógrafos, nem sempre a melhor câmera de ponta mais cara é o que vai te trazer melhores resultados dentro do que você tem. Então, do que você tem no caso, tipo, da expedição ali, era inviável ali. Pra mim, não tinha sentido. Pra que eu vou expor até expor, né? Um equipamento um ao equipamento risco, né? enorme, caro, pesado, pra eu conseguir uma imagem que seria o suficiente de eu conseguir com uma outra câmera, entendeu? Sim, sim. Então, é isso. Acho que tem que pensar muito nesse... O que eu quero fazer com essa imagem, onde eu vou usar e vou conseguir carregar e conseguir boas imagens com o que eu tô levando de equipamento? Vocês vão muito planejado, então. Tudo é muito planejado. Isso que eu ia falar, na expedição não tem como não ser planejado, mas aí, Muito. quando vocês vão para a expedição com a intenção do registro, da fotografia, documentar o que e como vocês querem registrar, já vai muito planejado também. Tem. Então, se lá aparece um pássaro voando longe, que você fala, puta, eu queria estar com a câmera para pegar. Não era o foco. Não rola ai, caramba, Não, porque você já estava preparada para isso. Tipo o macaco lá, o muriqui, que apareceu na imagem. Uhum. A gente tinha uma câmera que não era a melhor câmera para fotografar um muriqui a 3 quilômetros, sei lá quanto. Mas 3 quilômetros não, exagero, mas ali, sei lá, uns 1 quilômetro, tava longe aquele muriqui. Mas com a câmera que a gente tinha, foi o melhor que a gente conseguiu. Sim. Então, E aí você vê só a imagem do macaco ali, vai ser julgado mesmo como, nossa, que imagem, com uma câmera tremendo. Mas bota aquela imagem dentro do contexto de onde vocês estavam, como vocês estavam, o que vocês estavam fazendo, não é a imagem ser uma baita imagem perfeita. Não, era registrar, tipo, o que a gente conseguiu, o foco que era registrar a biodiversidade do leito do rio, né? E explorar é tão ruim essa palavra em português, né? Mas, enfim, desvendar ali aquele caminho, que no caso era o Rio Soberbo, e o que tinha naquele rio, que nunca teve acesso, ninguém desceu, ninguém fez canionismo ali. Então, a imagem isolada do macaco, no caso, realmente fala, não, os caras... Podia estar com uma câmera melhor, sim, né? Não era o objetivo da expedição, não era registrar a biodiversidade de muriqui dentro da serra. Então, por exemplo, aqui na ilha, existe lá a jaguatirica ainda.
Meu objetivo agora é fazer um estudo sobre Jaguatirica e Ilhabela. Você vai usar o quê? Câmera armadilha, claro, vai pedir autorização pro parque, que é uma bênção que a gente tem aqui. Uhum. Se Sabia não que a próxima tivesse, pessoa da quarta que vem é a Gabi. minha fã. Quer Quer dizer, minha fã, quarta-feira que sou vem... fã da Gabi, É. na verdade. Eu também sou fã da Gabi e dou graças a Deus que a Gabi é a diretora do Muito parque, legal. baita cabeça aberta. É muito legal. Vai ser a nossa convidada de quarta-feira que vem. A gente vai falar do Parque Estadual. Então, por exemplo, para fazer esse trabalho de pesquisa de um mamífero grande aqui na ilha, né? De um porte grande, você vai pôr uma câmera armadilha, você vai ficar intocado ali esperando ver se a jaguatirica passa por ali. Então você não vai estar com Vai uma ficar GoPro. num giral ali com a câmera, não vai estar com uma né? GoPro Sim. tentando fotografar a jaguatirica. Sim, então é sim. tudo compatível com o seu objetivo. Que é o Se que você eu tava tivesse ido falando. atrás do Muriqui, Muriqui, se tivesse ido atrás pra registrar o Muriqui, Outra você história. estaria camuflada com uma câmera Poderia com uma lente levar desse tamanho, né? 10 quilos de equipamento que estaria ok, porque ia estar parada, sentada, esperando o Muriqui naquele lugar. Sim, Entendeu? sim. Então, pra mim, é muito... É uma história que é muito... É isso, é relativo. Então, você tem que... Qual o seu objetivo? A pergunta é, qual o seu objetivo com o que você vai fazer? O que você está indo fazer? Qual que é o Exatamente. objetivo do que você está indo fazer? E daí, dentro disso, você pensa no melhor equipamento possível, né? Ou seja, na fotografia outdoor tem muita coisa para Muita. pensar, né? E a fotografia outdoor... E agora, pra gente finalizar, até queria falar disso. Pra galera que gosta de fotografia outdoor, e que pra galera que tem essa curiosidade da ilha, aqui é um baita de um ponto. Ilha Bela, é parquinho, né, gente? É, né? Tem a fauna marinha, tem a paisagem marinha, tem a paisagem de montanha, tem Cultura caiçara. a cultura caiçara é muito legal. Pera, só um detalhe, pede autorização. Gente, viu, galera, ali tá na porta da casa, nas comunidades tradicionais, né, Fê? Tá certo, né? Ô, gente, Certíssimo. posso tirar uma foto sua, tal, não chega ali, a criancinha tá brincando ali, ai, que bonitinho, e vai embora. Registrou a pessoa e foi embora, e pegou, se apropriou da imagem dela ali. Pede autorização, não sai registrando casa, não sai registrando criança, pessoas, atos, sem falar com eles. É a imagem deles que tá em jogo, né? Isso, eu fiz 4 anos de fotografia, uma das aulas era a ética na fotografia, né? Incluindo desde manipulação de imagem até ter o respeito pelas pessoas, porque muita gente é especializado em fotografia de retrato, uma coisa que eu acho lindo, mas eu sou travadíssima para fazer retrato. E você tem que ter essa empatia com a pessoa, né? Você não tá apontando a câmera para uma pedra, né? Exato. E se você tá fotografando, você vai querer expor de alguma maneira, ou você vai guardar para você e ficar olhando em casa, não vai. Exato. Então, tem toda essa questão Sim. de respeito. Sim, sim. Principalmente em comunidade tradicional, que são mais isolados do que São Paulo. Tipo, você vai para São Paulo, você fotografa alguém na Avenida Paulista, a pessoa às vezes tá tão anestesiada que nem sabe que você fotografou ela, né? Mas, É que eu falei disso porque eu vejo muito importantíssimo. acontecendo, a criança tá ali na porta da casinha, ai, que lindo, clima caiçara. Clac. Cara, como assim? É o respeito, né? É o respeito. Então, que eu te falei que eu odiava fotografia quando eu era criança, por isso. Eu não gostava que tirasse foto minha. Desde pequenininha. Eu falava, sai daqui. Talvez porque ninguém nunca te pediu. Oi, Fê. Não, família vai pedir. Tá chorando. Pá. Então, aí eu resolvi ir pra trás, né? Sim. Agora eu vou fazer foto de você. Sabe que a gente pede pro Keone, né? Tipo, Sim, a gente pode te filmar, filho, tal. Tudo bem se a gente postar... A gente começou a trocar essa ideia. Partiu da Nick, eu achei bem interessante. A Pietra, que é minha filha, às vezes fala, mamãe, filma eu, mas não coloca na internet. Ela fala. Não manda pra ninguém, tá bom? Não manda pro mundo. A gente vai guardar pra você ver. Então tá, e a gente filma ela, deixa eu ver. Ela é muito fofa também. Eu também. Isso aí, Fê, obrigado. Nem sei se eu falei muito de fotografia, né? Mas a gente falou... Não, a gente falou do que tinha que falar de fotografia e acho que até mais do que... Esse aqui não é um podcast para quem gosta da fotografia outdoor, trazendo para esse exemplo, pegar todas as informações, como eu vou me tornar um fotógrafo, a técnica disso, na verdade para se inspirar. Então a intenção era trazer você aqui... Se quiser falar de técnica, depois a gente vem. E a gente vem, exato, mas a intenção era trazer você como essa imagem, essa pessoa inspiradora, a paixão que você tem pela natureza, a paixão que você tem pela fotografia... Porque, igual isso aqui que você fez, que o Márcio fez também, que vocês dois fizeram, mudou minha vida, me encaminhou para uma coisa vários anos depois. Talvez esse
podcast aqui e o que você falou vai mudar a vida de alguém que vai falar, caraca, era isso que E a eu tava fotografia precisando. tem um papel, a gente tenta, né, principalmente de natureza principalmente de natureza, de embutir essa consciência dentro da cabeça das pessoas. A gente consegue atingir muita gente com uma imagem, né? Sim. Então, o lance de preservação, todas essas coisas a gente consegue por esse lado. A fotografia meu lado choca, né? Ela consegue... É que dar a fotografia, como eu estudei na faculdade, estudando a semiótica, né, que é uma parte interessante de estudar sobre imagem, as pessoas não questionam uma foto. Estão começando a se questionar agora por causa da inteligência isso que eu ia falar, agora artificial. tem que começar a questionar. Mas, normalmente, as pessoas olham e acreditam no que estão vendo. Sim. Se está fotografado, Tá é verdade. É verdade. Então, é Ela perigoso tem esse isso. Hoje em papel. dia, dá pra conversar sobre isso depois, A mas... gente pode voltar e falar disso, mas é perigoso mesmo. Mas ela, na nossa cabeça, ainda é um negócio pouco questionado. Sim. Então, a vantagem disso é que quando você faz você tem um trabalho... Boas intenções? Além do propósito, é um trabalho documental sério. Uhum. Tipo um Sebastião Salgado, tem o Luciano Cantizani que mora aqui também, um baita fotógrafo. A gente consegue fotografar a realidade, não manipular essa realidade e mostrar, gente, por exemplo, preservação. Cara, a gente tem isso. Ele fotografou uma anta albina, super rara. Nossa. Então, cara, eu achei isso. Vamos preservar a natureza? Existe isso. Uhum. E colocando isso na cabeça das pessoas. É uma maneira de conscientizar. Para não matar o bichinho, a gente fotografa. Sim. Incrível o trabalho de vocês. Obrigada. Incrível pela você como oportunidade. pessoa, toda Obrigada, essa história. E é isso. Galera, a gente vai Aí. ficando por aqui então. A gente ainda tá para deixar um horário fixo, mas é toda quarta. Mas vocês viram que na semana passada com o Iris foi 6 da tarde, hoje com a Fê foi às 10 da manhã. Então, enquanto a gente não define isso certinho, fica de olho no nosso Instagram, @arquipélagoilhabela, para você ficar por dentro do horário que a gente vai bater o papo com a Gabi, mas está ficando tudo aqui para você assistir depois no seu tempo, na sua casa, onde você quiser, no YouTube e no nosso Spotify. Fê, passa a sua rede social para eles acompanharem você. O Instagram é @FernandaLupo_PhotoExplorer. É estranho, né? Mas é esse. Depois a gente deixa na descrição Facebook, do vídeo. gente, eu acho que é esse também, não sei. Fernanda Lupo. É isso? Fernanda Eu não Lupo, sei. seu Instagram é Fernanda Lupo Photo Explorer. _Photo Você não lembra? Explorer. Não, Instagram sim, o Facebook eu não lembro que eu compartilho ali. Eu vou fazer assim, vou deixar na descrição do vídeo Isso, aqui, aí tem o tá site, fernandalupo.com.br, que eu vou atualizar, que é um dos projetos pra frente. E tem o da Foto Verde também. fotoverde.com.br e o do da Six nossa Hard. empresa. Do Six Hard. Vou deixar também. todos na descrição, mais deixa lá, fácil. é muita Tá tudo coisa, na né? descrição. Valeu, Fê. Obrigada. Obrigado, Kim. Tchau, obrigada, gente. Pela força aí atrás. O Kim é o moço que fica no faz malabarismo. acontecer. É quem faz acontecer.